A Spider-Gwen teve a história um pouco melhor contada em Homem-Aranha através do Aranhaverso, mas mesmo assim, nem de longe é tudo que você precisa e deve saber sobre essa personagem fantástica. Nesse vídeo eu vou contar exatamente isso pra você, o que você precisa saber sobre essa personagem incrível. Origem, poderes, curiosidades, vilões. Inclusive, vou te contar a verdade sobre a aranha que mordeu ela. Então, se você quer saber tudo sobre a Spider-Gwen, bora comigo. Fala, galera, aqui quem fala é o Gabriel e sejam muito bem-vindos ao meu mundo. A Gwen Stacy originalmente foi criada por Stan Lee e Steve Ditko e apareceu pela primeira vez na revista número 31 de 1965 das histórias do Homem-Aranha, criada para ser o primeiro amor da vida do Peter Parker. Numa história conhecida como A Morte de Gwen Stacy, o Duende Verde descobre a identidade do Homem-Aranha, do seu arqui-inimigo, e decide punir ele indo atrás de quem ele ama. Ele fez isso com a Gwen Stacy, capturando ela, levando ela até o topo da ponte George Washington e arremessou ela lá de cima. O Homem-Aranha, numa tentativa desesperada de salvar o amor da vida dele, atirou uma ternela que conseguiu alcançá-la, só que por causa da velocidade que ela estava caindo, fez com que o pescoço dela fosse arremessado para trás e fazendo com que ele quebrasse, levando a Gwen assim a morrer. Essa história foi tão importante não só para a história do Homem-Aranha em si, mas também porque foi a primeira vez que uma personagem tão importante, uma história de quadrinhos, foi assassinada de uma forma tão cruel e sangue fria. Essa reinvenção da Gwen Stacy de outro universo foi pensada e criada por Jason Latour e Rob Rodrigues. Apareceu pela primeira vez em Edge of the Spider-Verse número 2 de setembro de 2014, as revistas que contavam um pouco sobre alguns personagens aranhas que viriam a aparecer na luta contra os herdeiros no Aranhaverso. Essa versão da Gwen origina da Terra 65. Ela é filha de Ellen e George Stacy. Depois que a mãe dela morreu, ela foi criada pelo seu pai, que dividia a vida de capitão da polícia de Nova York com a vida de pai. E pelo pai dela ser um capitão, ser um policial, ele era um pouco rígido e isso acabava criando algumas desavenças entre ela e o pai, normal de família. Só que a Gwen decidiu partir para um lado mais artístico, desenvolver mais o seu lado artístico, gostar mais de música, gostar mais da arte. Ela fez amizade com seu vizinho Peter Parker dessa terra, que gostava também de música, e os dois estavam na mesma escola. E nessa escola a Gwen também fez algumas amigas e formaram assim uma banda que eu vou falar mais pra vocês mais pra frente nesse vídeo. Em um determinado dia, a Gwen foi mordida por uma aranha ao invés do Peter Parker. A picada dessa aranha concedeu a ela basicamente os mesmos poderes que o Homem-Aranha da Terra 616 tem: escalar paredes, instinto aranha, não consegue atirar teias, tá? Orgânicas, super força, agilidade, instintos mais aprimorados. Com esses poderes, ela passou a ser uma super heroína e explorar mais a fama. Ela passou a se importar mais com a fama e com a aparência do que realmente ser uma super heroína. Só que tinha um problema: o Peter, assim como o nosso também, sofria bastante bullying, era diversas vezes vítima desse tipo de violência e a Gwen se colocava na frente para protegê-lo. Só que o Peter, influenciado pela Mulher-Aranha, que assim o jornal chamou ela, decidiu se tornar também especial e desenvolveu um soro que daria a ele poderes, tornaria ele especial. Esse soro é a versão da Terra 65 do soro do lagarto, e esse soro fez com que ele perdesse a cabeça e diversas vezes aterrorizasse a cidade. Em um determinado confronto dele com a Mulher-Aranha, a Gwen não conseguiu evitar e acabou matando ele acidentalmente, e descobrindo assim que o lagarto não passava do seu melhor amigo. Nos braços da Gwen, o Peter disse para ela que o maior objetivo dele era ser especial como ela, ser como a Gwen, ser como a Mulher-Aranha. E nesse exato momento, a Gwen percebeu que os atos delas têm consequências, seja positivos ou negativos, aprendendo assim que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Esse acontecido fez com que a Gwen passasse a ligar para o que realmente importa: ser uma heroína de verdade, salvar as pessoas e cuidar melhor da sua cidade, fazer realmente atos heróicos. O que acontece é que, pela Gwen ter deixado o local sem explicar nada pra ninguém, isso fez com que o jornal e a polícia pensassem que ela era responsável pela morte de Peter Parker, até porque não tinha nenhuma prova de que o lagarto era o Peter. Isso manchou a imagem heróica que a personagem tinha e passou a passar uma imagem mais negativa sobre ela. E o JJ Jameson, que não é novidade pra ninguém, em todos os universos esse cara odeia o cabeça de ter, independente de quem seja, que na Terra 65 era o prefeito da cidade de Nova York, usou todo o poder do cargo para ir atrás dessa personagem, e a polícia também. O que é pior pra Gwen é que o responsável era o Capitão Stacy. O Matt Murdock, diferente do que a gente conhece na Terra 616, que é um advogado, um herói sem medo, que usa todas as suas forças
pro bem, nesse universo da Terra 65, ele faz exatamente o contrário. Ele usa todos esses talentos dele pro mal. E ele é literalmente o advogado corrupto, braço direito do rei do crime. Como o Wilson Fisk tá preso há muito tempo, o Matt cuida de todo o trabalho dele no seu lugar. O Matt, com a intenção de recrutar a Mulher-Aranha, de tirar um peso do caminho dela e do dele, assim matando dois coelhos com uma cajadada só e pensando que o inimigo do meu inimigo é meu amigo, ele decidiu mandar matar o Capitão Stacy, que estava fazendo um belo trabalho contra a criminalidade em Nova York e também estava atrás da Mulher-Aranha. E a Gwen, quando descobriu isso, foi e protegeu o seu pai. Ao invés do Capitão se mostrar agradecido e feliz por ter sido salva por essa heroína e mostrar algum tipo de gratidão, não. Ele decidiu apontar uma arma para ela e dizer que ela estava presa. Assim como aconteceu em Homem-Aranha através do Aranhaverso. E pensando que era a única saída, ela decidiu revelar sua identidade para o seu pai, achando que assim ele entenderia. E nesse momento a Gwen foi recrutada para participar do confronto contra os herdeiros, né? O mais importante do arco do Aranhaverso para Gwen, que os fãs esperavam, era o reencontro da Gwen com o Peter da Terra 616. Nesse arco, os dois tiveram um papel mais super protetor um com o outro e depois os dois conversaram. O Peter disse para ela que não conseguiu proteger a Gwen do universo dele e a Gwen disse que não conseguiu proteger o Peter do universo dela, e assim os dois se entenderam, dizendo que um protegeria o outro. Voltando à sua vida normal, depois da aventura no Aranhaverso, enfrentando vilões de cada dia, o Capitão Stacy, depois que descobriu que a Mulher-Aranha é sua própria filha, não conseguiu prender ele, passou a despistar a polícia, colocando ele em pistas erradas, tirando eles do rastro do faro da Mulher-Aranha. Por conta desse fracasso de não conseguir prender a Mulher-Aranha, o Capitão Stacy foi afastado do caso, sendo substituído por Frank Castle da Terra 65, que é um policial do Departamento de Polícia de Nova York, igualmente violento a sua versão da Terra 616, afinal de contas é o Frank Castle. Se ele fosse programador, eu tenho pena do teclado. E se tornou uma pedra no sapato da Gwen por muito tempo, até que ele descobriu a identidade dela e percebeu que ela é apenas uma adolescente. Perdeu seus poderes. Depois do embate com a Cindy Moon, a teia de seda do seu universo, ela foi enganada e perdeu seus poderes. Mesmo assim, a Gwen queria continuar fazendo bem, voltar às atividades como Mulher-Aranha, e isso fez com que ela recorresse a usar isótopos que dariam a ela poderes semelhantes aos que a Picada Aranha concederam a ela, só que muito mais fraca. Ela não podia mais escalar a parede, não tinha mais o instinto aranha, não era tão ágil, o reflexo dela também já não era tão bom. Isso fez com que ela recorresse a novos jeitos de conseguir os poderes de volta. Ela fez um acordo com Matt Murdock para ajudar ela a recuperar os poderes dela. A cientista descobriu que a combinação dos isótopos que a Spider-Man usava, mais o soro do lagarto, poderiam criar uma coisa nova, uma coisa que a Gwen poderia usar para recuperar os seus poderes. E essa combinação criou um simbionte, essa é a versão do Venom da Terra 65. E a Gwen passou a usar esse simbionte para voltar às suas atividades heróicas. Assim como o Venom da Terra 616, esse simbionte também tem as mesmas vantagens e desvantagens. Ele aumenta os atributos físicos das habilidades de aranha para o seu hospedeiro, mas aumenta a raiva e a impulsividade, que fez com que a Gwen fosse atrás de personagens ruins do seu passado. E percebendo o que estava acontecendo, lutando contra o simbionte, contra os impulsos agressivos, ela foi atrás do Matt e questionou ele do porquê isso estava acontecendo. E assim o Matt revelou a sua verdadeira intenção, que era verificar se a Spider-Gwen sucumbiria ou não ao poder. Tomado pela raiva, ela quase acaba com a existência, cancela o CPF do Matt Murdock, mas ela conseguiu subjugar o simbionte, os impulsos agressivos, e apenas derrotou ele. Lembra que eu falei pra vocês que o Capitão Stacy, depois de descobrir a identidade da Mulher-Aranha, passou a despistar a polícia ao invés de ajudá-la? E por esse motivo, George Stacy foi acusado, estava quase perdendo o caso. A Gwen chegou à conclusão de que o único jeito de ajudar o seu pai era contando pro mundo o porquê o Capitão estava fazendo aquilo. E assim ela fez. Ela foi a público e revelou a sua verdadeira identidade, o seu maior segredo, contando a todos que a Mulher-Aranha é, na verdade, a Gwen Stacy, filha do Capitão George Stacy. Todos entenderam o Capitão, mas a Gwen teve que pagar pelos seus atos como vigilante. Ficou um tempo presa por custódia da SHIELD. O ponto interessante dessa parte da história da Gwen é que ela recusou um acordo para diminuir sua sentença caso ela aceitasse participar de um esquadrão secreto liderado pela Samantha Wilson, que é a versão do Capitão América desse universo. Depois que ela saiu da prisão, ela decidiu voltar e tentar uma vida normal, só que ela percebeu que as coisas seriam muito mais difíceis do que ela imaginava. Ela teve problemas com a banda e principalmente problemas com vilões batendo a sua porta a todo momento. E decidida a ter realmente uma vida normal, ela usou o aparelho de viagem através do universo que ela ganhou na saga do Aranhaverso e foi para a Terra 616 e mudou de nome para Aranha Fantasma. Basicamente, sobre a história dela,
É isso, e agora eu vou contar as curiosidades que vocês tanto querem saber. Banda. Assim como o Peter Parker do universo principal da Marvel vendia fotos do Homem-Aranha para o jornal para conseguir se manter, a Gwen Stacy da Terra 65 fez algo parecido explorando seu lado mais artístico. Ela formou uma banda com as colegas que fez na escola. O nome da banda é as Mary Janes, formada por Mary Jane na voz e na guitarra, Glory Grant no teclado, Betty Brand no baixo e a Gwen Stacy na bateria. E assim elas se apresentavam fazendo diversos shows. A música principal das Mary Janes é uma música chamada Face It Tiger, que é uma referência clara à frase icônica da Mary Jane, encara isso, tigrão. Traje e lançadores de teia. Pela Gwen possui um lado mais artístico do que científico e tecnológico. A responsável por criar o seu traje e os seus lançadores de teia foi ninguém mais, ninguém menos do que a Hope Van Dyne, que é a Vespa nesse universo já aposentada. O lançador de teia da Gwen, em vez de usar fluido de teia que ela precisa ficar repondo assim que acaba, o lançador dela absorve a umidade no ar e faz as teias a partir disso, que é bem melhor, bem mais útil, bem mais eficiente num combate. A aranha alienígena, a Cindy Moon, a teia de seda desse universo, que é dona de uma empresa multimilionária, encontrou uma criatura similar a uma aranha e fez experimentos com material genético dessa criatura. Com medo e receio de que cada dessa aranha pudessem trazer efeitos colaterais perigosos e não desejados, ela decidiu usar em outra pessoa, mais precisamente a Gwen Stacy. Galera, a aranha que mordeu ela não é da Terra e nem sequer é uma aranha. É isso, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, eu você deixar o seu like nesse vídeo, porque o like de vocês me ajuda demais, além de ajudar o YouTube a entender que vocês gostaram desse vídeo, que outras pessoas também podem gostar. Fortalece bastante todo o meu esforço para trazer um vídeo legal, completo para vocês, com histórias de personagens e outros vídeos para o canal. Também vou pedir para você se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho de notificação, porque com o sininho ativado você vai receber a notificação, vai visualizar se aquele tema te interessa ou não. Se te interessar, você assiste. Se não te interessar, você assiste também para me ajudar, beleza? Vou pedir para você também me seguir no Instagram, esse está aparecendo aqui para você, @meumundo_YT, pra gente estar interagindo bastante por lá. E é isso, galera, obrigado de coração a todos que assistiram até aqui, vocês são bravos demais, eu não tenho como agradecer toda essa força e todo esse apoio que vocês estão me dando. E até o próximo!